Boa Noite a noite, todos. Rodrigo. Por Deixa eu fazer favor, uma Leandro, por introdução favor. aqui, gravado, né? Bom, boa noite a todos que estão conosco. Nós temos vários colegas do Brasil, da América Latina também, que estão com a gente. Para empezar, a los latinoamericanos, los digo buenas noches, siéntanse bienvenidos a nuestra charla. Cuando se necesita hacer una parada para que podamos oírlos y discutir más al respecto, estamos todos acá disponibles. Por favor, si quiere, puede mandar também pelo chat. Todos os colegas brasileiros, então, agradecemos os que aqui estão, os que chegarão, especialmente aos nossos convidados que nos trarão a discussão dessa discussão de casos clínicos do Departamento de DMO-DRC da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Hoje nós vamos ter então um caso a respeito de droga. Is being recorded. Por favor, se Por favor, desligar se desligar o áudio. O áudio. Hoje nós discutiremos então Hoje sobre nós drogas discutiremos então anabólicas. sobre drogas anabólicas. Viviane Figueiredo, por Viviane favor, Figueiredo, por o favor, áudio. desligue o áudio. Nós vamos falar então sobre Nós vamos drogas falar então anabólicas. sobre drogas anabólicas. Tá difícil, tá Seu difícil. áudio está dando Seu áudio está eco. dando Eco. A Viviane está com o celular. a Viviane está com o celular áudio aberto. Ok, vamos tentar. Ok, vamos Uso de tentar. drogas anabólicas no controle da Uso de drogas osteoporose anabólicas no pós-transplante renal. controle da osteoporose pós-transplante renal. Nós vamos ter a doutora Ana Laura Nós vamos Mendes, ter a doutora forense, Ana Laura Mendes, forense da Unicamp, que vai nos da apresentar esse Unicamp, caso que vai clínico. nos apresentar esse caso clínico. Leandro, não está dando Leandro, não certo. está dando certo. Não tem condição, né? Não tem condição, Deixa né? eu tentar por Deixa eu aqui. tentar por aqui. Quem é o coordenador? Bom, Tem o coordenador Consegue colocar os fones? nisso. não consigo cortar o microfone, mas, pessoal, todo mundo que Acho está que na foi agora. sessão, por favor, fechem os microfones. Apenas quem vai falar, deixe o microfone aberto, por favor, tá bom? Então, dando continuidade, hoje a gente vai discutir um caso que aborda o uso de drogas anabólicas no controle da osteoporose pós-transplante. A Ana Laura vai apresentar o caso, depois nós vamos abrir para uma primeira rodada de discussão, perguntas e comentários. Depois a doutora Ana Laura vai mostrar a evolução do caso e as condutas tomadas e as evidências que suportam a conduta tomada e, posteriormente, uma rodada final de discussão vai ser realizada. A gente espera que o tempo total da sessão não exceda 50 minutos, no máximo uma hora. Então, a palavra é sua, doutora Ana Laura. Eu vou mudando os slides para você à medida que você sinalizar. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui discutindo esse caso com vocês, né? Que para mim é uma grande honra estar no meio de vocês para poder fazer essa discussão, tá? Então, para começar, a gente trouxe um caso clínico que a gente atendeu no nosso ambulatório, né, de distúrbio mineral e ósseo. É uma paciente de 53 anos, então previamente transplantada, né, e foi encaminhada para o nosso ambulatório, então, de distúrbio mineral e ósseo, com uma hipótese de um hiperparatiroidismo pós-transplante, a hipercalcemia refratária a despeito de uso de sinacalcete, osteoporose com múltiplas fraturas e dores ósseas difusas. Então, de prévio, de doença de base, ela era uma paciente portadora de doença renal policística, começou a dialisar em 2020, fez a hemodiálise por 4 anos e meio, tá? Teve a nefrectomia bilateral, então, em 2020 e 2023, e foi transplantada em julho de 2024. Nesse meio tempo, né, durante a doença renal dela, ela tratou um hiperpara secundário, tá? Ela chegou a ter, em exames prévios dela, um PTH que chegou até 1.000, mais ou menos, e com o tratamento conservador de medicação, ela estava ali mantendo um PTH entre 400 e 500 pré-transplante.
Em relação ao exame físico, era uma paciente em bom estado geral, corada, sem alterações nos aparelhos cardiovasculares, pulmonar e gastrointestinal. E o que nos chamava a atenção era uma paciente que tinha muita dor à palpação das vértebras lombares, uma cifose de coluna vertebral e uma limitação da movimentação do tronco. E aí, quando ela chega para a gente na primeira consulta, ela já traz alguns exames de imagem, né? E aí, nesse exame de imagem, veio com evidência de múltiplas fraturas compressivas osteopênicas no segmento lombar e colapsos de platô vertebral de L1, L5 e S1, né? E aí, quando a gente olha em relação à altura, né, do corpo vertebral, anterior e posterior, a gente vê uma certa diferença, né? E aí formando, então, o que a gente chama da deformidade em cunha, que seria esses colapsos dos platôs vertebrais. Bom, e aí ela traz para a gente também a densitometria, né? E aí o que chama a atenção é que ela já tem uma evidência, né, de osteoporose em relação à coluna lombar com um T-score de -3,1, chegando ali a L4 até -3,4. E no gráfico a gente vê que ela é uma paciente de alto risco de fratura. E assim como também quando avaliado na região do fêmur, né, que tem um total de T-score de -2,6, também classificada aí com alto risco de fratura. Bom, e aí é uma paciente, né, então, de novo, transplantada em 2024, o PTH mais próximo ao transplante dela está variando de 452. Com o passar do tempo da evolução da melhora da função renal após o transplante, foi tendo uma queda, né, do PTH, né, melhorando um pouco em relação ao hiperpara, porém, o cálcio dela ainda vinha se mantendo bem alto, né, e aí, até ela chegar a ser referenciada para o nosso ambulatório, ela chegou a fazer o uso da dose de sinacalcete de até 90 miligramas, né? Então, até chegar a ser referenciada para a gente, teve esse aumento do sinacalcete e ela fez o uso também do alendronato aí por 4 semanas. Então, quando foi referenciada para a gente, ela já estava sem uso do alendronato e tomando ali um sinacalcete de 90 miligramas, tá? E aí a gente prosseguiu com a investigação, né? Então, a paciente que tinha um PTH mais elevado, uma hipercalcemia, essas dores ósseas difusas, com fratura, essa densitometria, solicitamos então os biomarcadores, né? E a gente viu que era uma doença, né, de um alto turnover. Então, tanto o marcador de formação óssea, né, o PIMP, estava aumentado, mas assim como os marcadores então de reabsorção, a fosfatase alcalina óssea, CTX, bem aumentados também. Pode ir. E aí, com isso, a gente prosseguiu a investigação, né? Estávamos em discussão em relação à paratireoidectomia, estamos, então, a cintilografia da paratireoide. E na cintilografia, a gente vê nessa imagem mais tardia, após 3 horas, uma área em focal de hiperconcentração residual, né? E que nos fala a favor de uma paratireoide adenomatosa à direita. Bom, e aí então, diante disso, né, diante de toda essa evolução da paciente dos exames de imagem, para consolidar os diagnósticos, a gente vê, é uma paciente que é portadora de hiperparatiroidismo pós-transplante, com uma hipercalcemia refratária a despeito do uso de sinacalcete já em doses elevadas e uma função renal normal, e uma osteoporose com múltiplas fraturas, né, e uma doença em progressão, né? Então, diante disso, das nossas discussões a partir desse diagnóstico, a gente indicou, né, a paratiroidectomia. No entanto, com dificuldades operacionais, não foi possível até o momento realizar, tá? E isso tanto pela preferência da paciente em relação ao procedimento, quanto a limitação do acesso da paratiroidectomia. E aí, por isso, Esse, gostaríamos, então, de trazer uma Oi, discussão. desculpa. Isso, exatamente. Nesse ponto, antes da gente progredir para a discussão, a gente gostaria de abrir para os demais participantes para perguntar alguma informação sobre o caso que gostaria de saber. E se houver alguma pergunta, a gente pode esclarecer antes de partir para a discussão. Por que não deu para fazer paratireoidectomia nessa mulher, que tinha uma indicação muito precisa?
A princípio, por uma limitação mesmo de acesso à paratiroidectomia, a gente ainda não conseguiu realizar. A paciente também, no início, ela estava tendendo a querer mais um tratamento assim, conservador, enquanto isso a gente já foi preparando e solicitando alguns exames. Mas É, nesse ponto, abrindo para discussão, esses diagnósticos que ela tem, alguém quer comentar alguma coisa, alguém pensa numa proposta terapêutica particular para ela, alguém quer discutir a indicação de paratiroidectomia para esse caso. Ela, posso falar? Rodrigo, pode. Por favor, Vitor. Ela, o Ana, a Laura e o Rodrigo, ela não era intolerante ao Sinacal 7, né? Porque ela já estava tomando 90 miligramas, é isso? Isso. A princípio ela não relatava Foi o nenhum máximo desconforto. de dose que ela tomou? Foi o máximo. Vocês não tentaram mais? Já a Ana Laura já vai mostrar a conduta que a gente É. tomou. Já, Mas não pode dar spoiler, ela, não. sim, Só, sim, é só a ela pergunta. tomar, ela é uma paciente bem Então eu vou aderente. fazer Ela, diferente, eu não vou perguntar. É assim, me deu uma vontade de. A gente sabe a dificuldade de fila de PTX, de conseguir a paratiroidectomia. Então, independente de ir para a paratiroidectomia, de ter indicação indiscutivelmente de paratiroidectomia, o tratamento paralelo clínico deve-se continuar, né? Então, aumentando as doses e que bom que ela não tinha intolerância. Então, era só esse exatamente, ponto que eu queria dizer, né? exatamente. Tá. A Monique quer comentar alguma coisa? na verdade, eu queria era perguntar mesmo. Esse CTX dela é 2,38 e um PNP de É, 600. É isso mesmo? é É isso assim que a gente mesmo. vê, Monique, é isso mesmo. Vocês veem assim, e só para Vê? entender, a Não, função dela pós-transplante é, é ok, é boa, né? Que ela ficou com uma função residual pós. Ela mantém uma creatinina ali de 0,8, 0,9 por mas com renal. uma taxa, sabe dizer? Hum. Eu estou só perguntando Porque para dizer se Ela é esse porque 53 anos. transplantado, Monique, É. nunca. Vocês nunca. podem ter uma ideia que transplantado tem cem É, por cento de função renal. Não é. Não é. tá. Eles nunca atingem o 100% de função renal. Estando com 60, a gente já está batendo palma, né? 60 ml por minuto. Sim. Então, sempre eles têm essa retenção, na minha opinião, e sempre vão ter um CTX alto, e a gente sempre fica nessa dúvida: o que é do osso e o que é de retenção Sim. pelo déficit de função, né? Tá. O doutor deu uma Vocês Mas taxa de 82. isso, entendem? Se vocês é não uma têm um taxa critério boa, é uma taxa boa. Então, depois. a gente pode até concluir, por mais que ela possa ter um pouquinho de retenção, é tudo do osso mesmo. É de um, bastante, né? Não, de um então tá. hiperpara bravo que vocês não Bravo. veem no primário, né? Não, Vocês não veem não, isso no primário. não mesmo. Não, se Mas o você da tá. gente é uma coisa que é pura remodelação óssea, é pura reabsorção. Então a gente vai ver esses marcadores muito altos. Então, isso é para quem vê mais a miúde esses marcadores, eu vejo no consultório, não no ambulatório do SUS, mas no consultório eu consigo pedir, porque são pacientes de convênio, a mim Uhum, não me assusta. Quando eu olhei lá, eu falei, ah, tá. tá. Porque é um hiperpara que a gente consideraria, mesmo se fosse um PTH de 400, um cálcio de 11, um CTX de 2, é muita É, coisa. Tudo bem, tá? Não era só é, para afirmar que é. é isso. Sim. Na Prossigamos. Laura, Pois não. eu queria comentar assim, que com relação a essa indicação de PTX e a resistência da paciente em continuar um tratamento clínico, né? Quer dizer, eu estou cansada de saber que vocês já decidiram que a conduta é PTX mesmo. Mas assim, para
para fechar assim a conduta mesmo, até com relação ao paciente, eu fico olhando aqui, né, que não dá nem para enrolar mais, porque ela já toma 90 miligramas de sinacalcete, mantém um PTH de 151 e um cálcio de 11,5, né? Então, quer dizer, ela, mesmo com 90, ela não controla, e a gente está cansado de saber que, sabe, um paciente transplantado, ainda mais com essa função renal maravilhosa, né? Se ele não controla com 30, no máximo com 60, não tem indicação de persistir no tratamento clínico, a não ser que você esteja esperando a fila, né? E Justamente foi é, isso que aconteceu, Melanie, porque não, no eu início sei. ela tinha É porque é receio um de paciente. operar por medo de perder função renal associada a alguma complicação perioperatória. A gente teve que desfazer esse medo, e ela fazer uma relação médico-paciente com ela. Depois, o segundo obstáculo a vencer foi entrar em acordo com a equipe da cabeça e pescoço, mostrando que apesar de não ser um padrão que eles estão acostumados a operar, que aqui a maior parte dos pacientes que fazem paratireoidectomia é do paciente em diálise e tal, né? E vencido esse segundo obstáculo, é a fila mesmo, né? Então a gente passou por uma fase de limitação de acesso à cirurgia e a gente vem vencendo isso e espera poder oferecer esse tratamento para ela muito em breve. É porque a gente fica preocupada, né? Quando eu vejo 11,5 de cálcio, realmente, assim, mesmo que esse PTH tivesse bem mais baixo, eu faria essa cirurgia o mais, se dependesse da gente, né? O mais rápido possível. E outra Sim, coisa que eu é não que, sei como que os cirurgiões daí são, é que eu já ouvi de alguns, assim, por exemplo, quando eu vi essa cintilo, né? E que tem uma paratireoide à direita bem captante, evidente. e tudo. Tem alguns cirurgiões que, principalmente porque a paciente agora tem uma função renal boa, que tem sabe, essa conduta de não, então vamos tirar uma, duas glândulas só e pronto. E isso é uma conduta totalmente inadequada, né? Porque mesmo nesse paciente com função boa e tudo, a gente tem que ter uma conduta exatamente como no paciente dialítico, né? Tirando bom, aí no caso eu faria subtotal, mas teria que abordar as quatro glândulas, né? Porque lembrando para os caros colegas cirurgiões que nós estamos de frente um quadro de hiperpara grave, muito provavelmente com uma hiperplasia já nodular, né? E que mesmo que você tire só duas, três glândulas, ou não faça a técnica correta, o que ficar de tecido, ele vai hipertrofiar rapidinho, né? Então, Algum por dos aí. participantes quer fazer alguma pergunta? Nós estamos com 34 pessoas na sessão. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Também pode fazer pelo chat, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, passada essa rodada de discussão, então eu convido a Ana Laura a continuar a discussão do caso. Então, todo mundo que falou até o momento concordou com a indicação de paratireoidectomia e manutenção do tratamento clínico com sinacalcete, correto? Então, vamos mostrar um pouco da evolução e alguma evidência na literatura que a Ana Laura compilou. Por favor, Ana Laura. Bom, e aí a gente sabe que os pacientes transplantados, eles frequentemente eles desenvolvem, né, osteoporose. Então, tanto paciente por já com essa evolução da doença renal crônica, pacientes que usam corticoide por muito tempo, e a gente não tem assim um consenso sobre qual medicação que é mais adequada para o tratamento da osteoporose nesses pacientes, né? Então,
Enquanto isso, enquanto a paciente, a gente está preparando ela para paratiroidectomia, a gente foi atrás do que a gente poderia fazer para poder ajudá-la mais nesse distúrbio mineral e ósseo dela, né? Então, por isso, eu trouxe um estudo, né, para a gente poder discutir, que é em relação ao uso do denosumab em pacientes transplantados renais com alto risco de osteoporose e fratura, tá? Então, esse foi um estudo, né, um ensaio clínico randomizado, em que incluiu 90 pacientes e que foi avaliado aí por 12 meses. A dose do denosumab ele foi aplicada semestral, né, comparado com placebo, e aí foi avaliada em relação à densidade mineral óssea, os biomarcadores de remodelação e a segurança do uso dessa medicação em transplantados renais, né? Pode passar. Bom, e aí o que que a gente vê? Antes. Anterior? Esse. Esse aí, tá. Não, isso, esse. Então, o que que a gente pode ver, né? Que em relação tanto em relação à coluna lombar quanto o quadril, teve um aumento importante da densidade mineral óssea, né? Com significância estatística. O fêmur teve uma tendência a esse aumento, mas sem uma significância estatística. E aí, nas análises de subgrupo, mostra que o efeito ele foi semelhante nos diferentes perfis de pacientes. Então, independente da idade, sexo, teve uma melhora com o uso do denosumab, né? E quando a gente vê em relação aos marcadores, teve uma queda, então, do CTX e do PIMP também, que mostra o efeito do denosumab, né, como um antirreabsortivo. E, em contrapartida, foi avaliado também a segurança nesses pacientes. O que foi visto foi que teve um aumento da taxa de cistite mais leve e uma hipocalcemia assintomática, mas não teve piora da função renal, né, e nem nenhum caso que teve uma rejeição associada ao uso da medicação, tá? Então, mostrando uma segurança do uso do denosumab no transplantado renal, né? Bom, e aí, continuando, a gente foi atrás do romosozumab, né, que aí ele, tanto um antirreabsortivo, mas com principal ação de formação óssea, né, então esse foi um estudo japonês, inclusive é o estudo maior suporte que a gente viu em transplantado renal, tá, em que ele avaliou, foi uma série de casos em que ele avaliaram 12 casos, em pacientes transplantados com osteoporose grave, que fez o uso do romosozumab por 12 meses, sendo que 8 já iniciaram com o uso da droga como primeira linha e 4 fizeram trocas de outras terapias, né? Então, aí eles avaliaram em relação à densidade mineral óssea, incidência de fratura, a função renal, hipocalcemia e os marcadores ósseos. Pode passar. Bom, e aí o que que a gente vê, né? Que os pacientes que usaram o romosozumab mantiveram a taxa de filtração glomerular estável, né, durante o tratamento. O cálcio manteve no valor do limite, da valor de referência, assim como o fósforo. O PTH, com 3 meses, teve um pico, mas depois eh, teve uma queda novamente. E a gente vê em relação, então, ao PIMP, que teve esse aumento importante nos primeiros meses, né? Que mostra em relação ao efeito anabólico mesmo da droga, né? Então, que teve um aumento da formação óssea e depois tendeu a cair, manter estável. E assim como uma queda do TRAP 5B, tá? E de evolução, a gente vê, então, tanto em relação ao fêmur, quanto o quadril e a coluna lombar, que teve um aumento progressivo da densidade mineral óssea nesses pacientes que usaram a droga anabólica. E também com segurança, sem efeitos adversos em relação ao enxerto renal, tá? Então, na nossa paciente, né, a gente depois de ter estudado, indicado a paratiroidectomia nesse processo de conseguir ter acesso à cirurgia e realização dos exames, a gente optou por iniciar o romosozumab nela. Pode passar. E aí, aqui a gente traz a evolução com o uso da droga, tá? Bom, é uma paciente que a todo momento manteve a função renal estável. A gente foi vendo, então, uma queda progressiva do cálcio, né? Na última consulta dela, ela mantendo ali até um cálcio de 9,7. O PTH teve essas oscilações, mas a princípio mantendo, né, um valor ali de
130 a 150, e o que nos chama a atenção é a queda acentuada em relação aos marcadores, né? Então, tanto a fosfatase alcalina óssea quanto o CTX teve uma queda importante na avaliação da evolução, né? Então, após os 4 meses e após os 9 meses do uso da medicação. Bom, e aí, concomitante, né? Assim, a gente vê a queda desses biomarcadores e a gente vê uma melhora importante em relação à densitometria da paciente, né? Então, em relação à coluna lombar, um T-score que foi para 2,1, então ela sai da zona de alto risco de fratura para um moderado risco, e assim como no fêmur também, né? Que teve uma melhora aí do T-score, do total de 1,3, também saindo nessa zona de alto risco, indo para moderado risco de fratura. Bom, e aí é uma outra discussão, né, que a gente traz, que essa paciente, enquanto vamos preparando para fazer a paratiroidectomia, passou numa avaliação do cardiologista, o cardiologista solicitou o score de cálcio e que veio um score de cálcio bem aumentado, né, acima do percentil 95. E sabemos que existem algumas discussões em relação ao aumento da calcificação vascular em relação ao romosozumab, né? E aí, então, fomos atrás de ver isso, assim, será que poderia estar associado ao uso da medicação ou pela hipercalcemia, né? A gente não tem um score de cálcio prévio para poder fazer essa comparação, né? E aí, um dos estudos que eu li, que foi um estudo japonês, que avaliou o uso do romosozumab em pacientes em hemodiálise, né? E que foi visto que realmente teve um aumento da calcificação vascular, porém não teve aumento de eventos cardiovasculares, né? Não teve aumento da mortalidade associada, né? Então, assim, é uma outra discussão que a gente traz, e aí essa paciente, ela foi indicada para ela, né, a realização do cateterismo antes da cirurgia da paratiroidectomia. Eu dei o slide aqui, mas ainda não foi. Espera só um pouquinho. Aí, Rodrigo, posso só colocar uma pergunta do chat da doutora Aline Pichoni? por É, favor. foi calculado o frax desta paciente? Eu não calculei. O doutor Rodrigo mandou eu calcular. Por que que não calcularia? Por que que a gente usaria o frax tranquilamente nesses pacientes? Bom, o Frax, na minha opinião, ele prevê a chance da pessoa apresentar uma nova fratura, né? Essa paciente já está sob risco de fratura, já tem fraturas, ela usa prednisona. Então, eu entendo que, independente do valor que a gente obtiver, isso não vai afetar a nossa conduta. A gente sabe que ela é de alto risco, ela já tem múltiplas fraturas patológicas, ela está preparada para fazer a paratiroidectomia. Teve essa novidade do cardiologista pedir o score de cálcio e indicar um cateterismo, né? Vocês sabem, que concorrendo com essa indicação de paratiroidectomia dela, a gente tem pacientes gravíssimos também esperando para operar. E quando você está num cenário que você tem uma cirurgia por mês ou menos até, é bem difícil você discriminar qual é o paciente que tem a prioridade, né? Se é algum paciente, por exemplo, em diálise, com uma fratura cervical ou em cadeira de roda, com dor de difícil manejo, ou é uma paciente como essa, que apesar de ter uma indicação clara de paratiroidectomia, o tempo todo está com a função renal preservada para o momento, né? Então é uma situação que não tem resposta, né? Acaba que a gente entra numa questão de indicação social, né? Limitação social para conseguir fazer o tratamento. Bom, eu acho que a gente entra nesse ponto de discussão, né? Não há dúvida da paratiroidectomia desde o começo, mas qual tipo de paratiroidectomia a gente vai realizar? A Melanie deu uma opinião que ela acredita que deve ser tratado como um paciente renal crônico em diálise, ou seja, fazer uma paratiroidectomia subtotal.
Alguém tem alguma opinião divergente dessa? Será que a gente deveria se restringir somente à exérese da glândula que apareceu na cintilografia e medir os níveis séricos de PTH intraoperatório? E se houver uma queda de 80%, por exemplo, encerrar a cirurgia? A outra dúvida seria sobre o romosozumab. Nós devemos, por exemplo, completar um ano de tratamento, ou paramos imediatamente frente a essa tomografia com score de cálcio? E após completar o tratamento do romosozumab, a gente deveria entrar com uma droga antirreabsortiva por mais um tempo, por mais 1, 2 anos? Então, são as dúvidas que nós temos para discutir com vocês e ouvir a opinião de vocês. Doutora Monique, Vou começar a trocar um pouquinho de ideia com vocês. Com relação ao procedimento cirúrgico, eu não sei se tem algum cirurgião aqui que queira falar, mas a princípio, a gente tem que partir para uma abordagem de inspeção bilateral, né? Eu preciso olhar de uma certa forma. Posso até arbitrar o que fazer durante o intraoperatório a partir daí, mas a gente precisa realmente olhar os dois lados. Não é correto que a gente parta para uma minimamente invasiva, em que eu caio em cima da paratiroide, que é captante ali na cintilografia, e só retire ela e saia com petegamento operatório. Essa é uma conduta que é excelente para o preparativismo primário, numa condição de doença uniglandular, em que a gente faz guiada por exame de imagem, faz a ressecção, usa o PTH intraoperatório e sai do campo, né? Mas acho que ela não vai ser aplicável aqui na condição da história do paciente que vem de uma doença renal crônica, em que pode ter hiperplasiado todas e que permanece autônomo após a realização do transplante renal. Então, pelo menos a inspeção das 4 glândulas tem que ser feita assim. Quanto de tecido retirar, também a gente não quer que ele fique nem em hipoparatiroidismo no pós-operatório, né, que é uma condição que o endocrinologista sofre muito também, né, de ter esse paciente em hipopara, e também a gente não quer que ele recidive tão cedo. Então, aqui, por isso que a conduta mais bem balanceada é um exercício, mesmo saber de quanto tecido você quer tirar. E além do risco do hipopara, é de deixar esse paciente com PTH tão baixo que não fique em hipopara, mas que faça com que ele fique numa condição de adinamia precioso para o futuro. Então, é muito difícil saber quanto de tecido, mas a inspeção das 4 glândulas e arbitrar durante a cirurgia quanto de tecido você retira, em tese, essa história do 80%, né, Rodrigo? Fomos nós aqui na escola que fizemos essa. Foi a minha tese de doutorado que a gente trabalhou com PTH intraoperatório no doente renal crônico, tanto em diálise quanto em transplante, para a gente utilizar o tempo de 20 minutos e não de 10, que a gente usava no preparo primário, e o clearance de decaimento de 80% e não só o de 50%, que é o que a gente usa no preparo primário, né? Para daí dizer que o indivíduo, no tempo de 20 minutos, se você caiu mais de 80%, o risco dele vir com uma recidiva, uma não cura desse preparo seria menor mesmo, né? Mas ainda assim, é uma adaptação de uma ferramenta, né? Porque o PTH intraoperatório, por princípio, ele é desenvolvido para fazer em doença uniglandular. A premissa para que ele exista é a doença uniglandular, né? Primeiro porque eu tenho, na doença uniglandular no preparo primário, eu tenho 90% das vezes só uma paratiroide que está acometida, numa meia-vida bastante curta do PTH, uma vez que você retira a predominante secretora, o PTH cai, porque a meia-vida é de 1 minuto, de 1 a 3 minutos, mas eu tenho a supressão das outras, né? Então, por isso é que eu consigo utilizar o PTH intraoperatório na doença uniglandular com muita tranquilidade. A gente adapta isso para a doença multiglandular, a gente adapta isso para o doente renal crônico, então, assim, acho que a gente pode utilizar o petagrama operatório como instrumento que nos ajudaria a decidir quanto tecido retirar, mas a assertividade, a segurança do petagrama operatório nessa situação, ela é menor mesmo do que a gente teria no preparativismo primário, né? Então, quanto tecido, eu acho que a gente precisa, durante a cirurgia, um pouco definir mesmo, olhar esse tecido, olhar essas paratiroides e, sob visão, inclusive, ver o quanto de tecido você tem ali, né? O quanto palpar isso. Será que isso é tão nodular? Será que isso daqui, ou é uma hiperplasia que é uma hiperplasia um pouquinho menos nodular? Será que a ideia da gente pensar o quanto autônoma seria isso ou não? Lá no passado, Rodrigo, só para você saber, a gente fez também uma coisa que era uma estereomicroscopia para tentar achar gotículas de lipídio nesse tecido, para saber o quanto isso era mais uma hiperplasia leve, o quanto que isso era mais nodular, mais autônomo, e a gente acabou vendo que não servia tanto, porque a gente chegava nessa condição com elas tão
macronodulares. E, na verdade, cada um daqueles nódulozinhos é uma autonomia, é um clonezinho de células que está realmente autônomo. Dentro de uma paratiroide que você abre, ela é toda cheia de pequenas áreas que são todas autônomas mesmo, né? Isso aqui voltar para trás é muito difícil mesmo. Então, só para dizer que, não que a gente consiga responder de claro, mas eu acho que a visualização bilateral é importante. E aí, só uma questão, né? Tu não fala assim, já que você tem que abrir e olhar os dois lados, para que que você quer senti-lo? Porque eu preciso ter certeza que eu não tenho uma ectópica, né? Porque até 15, 20% das vezes, pensando no desenvolvimento embriológico dessas paratiroides, né? Elas vão nascer no terceiro e quarto arcos branquiais e vão migrar até a região do pescoço, pode deixar qualquer tecido paratiroidiano nesse trajeto. E uma vez que você tem esse estímulo dessa doença renal crônica, você pode estar hiperplasiado em qualquer canto aqui, né? Então, em função disso, eu preciso de uma sentido, mesmo que eu já tenha, por princípio, que eu tenha que abrir e olhar os dois lados, né? Então, essa era a primeira ponderação. Depois eu ando com as outras questões, né? Não sei se alguém quer complementar. Monique, a gente tem tomado aqui em Ribeirão a conduta de olhar um pouquinho a situação do doente. Por exemplo, um paciente mais jovem, que tem uma perspectiva de vida um pouco maior, teoricamente, né? A gente tem sido um pouco mais conservador. A gente discute todos os casos que vão para PTX, todas as quartas-feiras tem uma discussão com o cirurgião para ver qual é a melhor estratégia e depois eles voltam na quarta-feira seguinte para a gente discutir o que fizeram e o resultado que a gente obteve. Então, o que a gente tem visto é que a gente tem pedido para eles, e parece que tem dado certo, é ser um pouco mais conservador no paciente de mais idade e um pouco menos conservador no paciente com menos idade. Parece que é uma estratégia boa porque evita menos hipopara naqueles pacientes mais novos, né? Tem uma outra coisa que a gente tem feito aqui na escola, que é a coleta da jugular e ver um pouco gradiente, porque se você tiver uma lateralização, talvez você possa clarear um lado, né, e preservar o outro com menos morbidade para o nervo laringeu, porque lembrando, lesão de um lado é rouquidão, lesão dos dois lados é matráqueo, né? E segundo, porque talvez você precise voltar nesse pescoço mais tarde, num paciente que é jovem, fazer de novo, né, uma reabordagem, porque ele vai sobreviver, né? E aí você pode querer voltar nesse pescoço depois de uns 10, 20 anos que seja, e você vai encontrar uma área menos fibrótica, porque vai estar mais virgem da tua conduta. Então, isso a gente pode até pensar nisso até na doença multicelular, no preparo primário também, em que você sabe que a pessoa vai persistir com estímulo crônico, que no caso, para mim, é uma mutação, no caso de vocês é o rim, né? Então, a doença multicelular, que a gente já sabe que talvez eu precise voltar nesse pescoço em outro momento, porque o paciente meu é jovem, talvez você possa deixar um lado virgem se você conseguir fazer um gradiente aí com PTH dentro, né? Fazer intrajugular. Né? Então, você pode fazer um gradiente de um lado e outro e decidir. Esse lado está mais hipersecretor, talvez eu possa clarear esse lado, que é uma outra possibilidade também. Sim. Wanda, quer comentar algum aspecto sobre como é que você acha que a gente deveria conduzir o romosozumab, eventualmente trocar por o denosumab? Olha, eu assim, a ideia de você ter usado o Romo de cara, não sei por que que você escolheu. Foi porque assim, ela podia usar denosumab também, porque ela tinha uma remodelação muito importante, ela tinha marcadores muito aumentados. Não sei se usou Romo porque seria, o denosumab, por exemplo, seria uma coisa por longo tempo, enfim, A, vai que a ela perde história o dela rim, aí vai... é Oi? curiosa. A história dela é Oi? curiosa porque quando ela chegou para a gente queria Hum, operar ela o mais rápido possível. E isso não foi uhum, possível, né? Mas enquanto ela estava sem uma condução bem definida, ela passou em uma consulta com o ortopedista e esse ortopedista pediu para ela romosozumab e ela uhum. conseguiu muito rapidamente esse remédio. Então ela chegou na nossa primeira consulta já com 6 ampolas. Isso aí, assim, é bom comentar bem, porque isso não é a norma no Brasil, né? A Não, gente de deve ter forma muitos nenhuma, de colegas aí forma se nenhuma. perguntando, fica assim muita filosofia quando a gente discute essas coisas, inclusive do tipo de indicação de paratiroidectomia. Acho que muitos colegas, quando conseguem um cirurgião de cabeça e pescoço que opera, a gente até passa essas ideias para eles. Se não tiver cálcio intraoperatório, pelo amor de Deus, não deixa de operar
E tem outra coisa, né? Então voltando só um pouquinho para paratiroideia, é subtotal, porque uma pessoa que tem função e cá entre nós, numa situação dessa, só porque marca uma glândula, você não abrir o pescoço e não olhar tudo, não tem sentido para mim. Não sou cirurgiã, mas eu acho que tem que olhar tudo mesmo e normalmente fazer subtotal. A droga podia ter sido ela já chegou, ótimo, ela conseguiu, deve ter convênio, alguma coisa desse tipo, Sim. porque não é o normal, ou ela podia usar a denosumab também, eu acho que era uma outra possibilidade, porque ela tinha os marcadores muito aumentados. O que mais aí? Eu acho que assim, agora, nessa altura do campeonato, ela já usou 6 meses, ela não teve Nossa. nada. O que que deu o cateterismo dela? Mostrou alguma coisa que fosse grave, que ela tinha risco iminente de infarto, alguma coisa assim, ou não? Doutora, ela usou 9 meses do. Não, agora, na verdade, completou 10 meses do romosozumab. Então, termina, O, né? Não aconteceu o, nada até agora, eu vou agora mudar. Não, pelo menos termina. E o que que deu o cateterismo dela? ela ainda não fez, ela passou com a gente tem 2 semanas e Hum, aí ela agendou para poder fazer o cateterismo. Monique, Vai Wanda, fazer um ano, né? Eu acho que isso termina isso aí. A melhora dela de densitometria foi importante, né? Ela não teve mais fratura, não teve mais nada, né? Não Não. teve. Não teve mais fratura. Aloysio, o que que você acha do uso sequencial do denosumab após terminar o romosozumab? Rodrigo, espera só um minutinho que eu queria comentar que nessa época o Rodrigo até comentou esse caso comigo e disse da possibilidade da paciente conseguir o romosozumab, né? Posomozumab. Bom, e aí, o que eu discuti com ele foi assim: apesar de não ter quase experiência nenhuma, mas que essa paciente, se ela tivesse uma droga que ajudasse a formar osso, além de diminuir a reabsorção, seria muito interessante, porque ela tinha já múltiplas fraturas, e aí a gente daria por um ano. E aí, o tempo posterior poderia ser, né, uma terapia aí com o denosumab, coisa que a gente não faria o inverso, né? Da denosumab e depois o romo. Então, quer dizer, eu não sei se isso é correto ou não, mas na época que nós discutimos, pareceu uma conduta bem acertada que ia melhorar em muito as fraturas dela, e com um ano a gente faria substituição por outra droga. Então foi. De fato ela melhorou. Ela não fraturou mais, subiu a densidade mineral óssea. Com tudo o que aconteceu, o cálcio agora entrou na normalidade, está 9,7. Eu gostaria de perguntar uma coisa para Monique. Monique, ou alguém que tenha experiência com isso, provavelmente a própria Monique, como vocês veem o uso do raloxifeno, por exemplo, como uma droga anabólica? Essa paciente ela é menopausada, ela não faz nenhuma e nunca fez nenhuma terapia de reposição hormonal, mas tem algumas evidências sobre o uso de raloxifeno em pacientes em diálise, por exemplo, são estudos pequenos, né? Mas mostrando um ganho de massa óssea. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Então, vamos conversar um pouco primeiro sobre terapia sequencial no tratamento da osteoporose, porque são dúvidas que estão aparecendo, quem, quando, onde, que sequência, né? E a gente falar também no que é o tratamento da osteoporose da mulher na pós-menopausa com alto risco, que é a situação dela, tá? Do alto risco de fratura. Então, acho que a gente pontuando assim, fica mais fácil a gente dividir um pouco o cenário de possibilidades. Então, quando a gente fala numa mulher na pós-menopausa com muito alto risco de fratura, que é a condição dela, concorda? A terapia Sim. sequencial da osteoporose traz algumas coisas que são interessantes. Hoje a gente tem evidência que a sequência de remédios vai fazer alguma diferença. Então, não que eu não possa, tudo a gente, tudo, a gente pode começar com a terapia antiabsortiva, sim, né? Que era o que a gente tinha, né? Era o que eu tinha bisphosphonato, eu tinha denosumab, antes de eu vir com um anabólico tão potente assim. E a maior parte dos nossos pacientes, eles vêm com esse histórico.
É difícil você ter hoje um paciente virgem de tratamento. A maior parte deles vem com alguma coisa já, com algum anticonceptivo. Mas caso no cenário ideal, você tenha a oportunidade de escolher realmente que tipo de tratamento você queira, na sequência das medicações que você vai dar ao longo da vida, porque essa mulher, ela é jovem, talvez a gente deva realmente pensar na mulher na pós-menopausa de muito alto risco, porque para essa, o melhor seria começar com uma terapia anabólica, sim. Tá? Então, a gente tem estudos que vão mostrar. Não é que eu não posso começar isso depois de uma terapia absortiva, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é que a melhor resposta dela, eu vou conseguir se numa virgem de tratamento, num cenário de muito alto risco, eu tiver uma terapia anabólica. Então, isso já é consenso não só pelas sociedades, né? A gente vai ter desde a americana, de osso, que é a SBMAR, a europeia, e a nossa mesmo. A gente escreveu esse consenso também para mulher na osteoporose muito alto risco de fratura, em que a gente sugere que você realmente comece com a terapia anabólica e depois você sustente esse ganho com um antiabsortivo depois. E o racional disso é porque você vai levar menos tempo para você chegar numa proteção de osso, evitando a próxima fratura. Então, não é que esteja errado começar com uma antiabsortiva, não. Na verdade, a gente tem várias opções. A única opção era não fazer nada nesse cenário, né? Desesperador de múltiplas fraturas vertebrais. Mas se você quiser otimizar a sequência de tratamento, porque ela vai fazer uma sequência de tratamento, o correto seria, num cenário aqui da mulher na pós-menopausa, iniciar realmente com uma terapia anabólica. Então, no fim das contas, a decisão do ortopedista foi boa, né? E a gente consegue hoje, tanto pelo SUS quanto pela saúde suplementar, que nem tem mais o critério da idade, por isso que ela conseguiu, porque até há pouco tempo atrás eu precisava da idade e duas fraturas prévias. Agora basta uma fratura prévia e uma perda densitométrica. Se eu tiver, ou duas fraturas, porque ela tinha várias fraturas vertebrais, né? Ou uma fratura prévia com uma perda densitométrica, você consegue solicitar via LME, não é nem processo administrativo, via LME, e você consegue ganhar essa medicação sim. Então, por isso que foi fácil. De repente, quando ela viu, ela já tinha essas ampolas na mão, né? Só para mulher, né, Monique? Infelizmente, é mulher. E sabe o que ficou difícil? Homem, a gente não consegue. Tem gente tentando fazer via processo administrativo, mas é difícil. E eu acabei de saber ontem que a droga ganhou 35%, 30% de reajuste. Porque até então, Ixi. olha, eu não tenho nenhum conflito de interesse, mas ele estava exatamente o preço do Monjaro. Aí eu falava assim, se você vai pagar o Monjaro, assim, né, você pode pagar o Romosozumab porque é igualzinho, eram os mesmos R$ 1.800 por mês. Mas agora ele foi para 2.200 o mês. Então, isso ainda é nas políticas de desconto. Você compra a cada 3 meses, né? Então, você faz uma compra e aí, teoricamente, assim, você compra uma e ganha duas. Mas, na verdade, é que você está comprando a cada 3 meses e aí a questão é que é um ano de tratamento, né? É um ano. E o SUS realmente tem fornecido para toda paciente com fratura, um sítio de fratura é a perda densitométrica, né? Nem o critério idade entra. Então, assim, é possível de se utilizar. Eu só não tenho literatura. Eu fui tentar fazer a tarefa de casa, Laura, é bem que você fez, porque achar literatura para paciente transplantado com Romo, meu Deus do céu. Eu só trombava com esse mesmo Tominaga que você citou, com uma casuística de 12 pacientes, né? Então a gente tem muito pouca evidência. Existe ainda, aí com menos literatura ainda, tanto para vocês da NEF quanto para a gente, da associação de ambos, do DEMAB com o Romo, tá? Então, existe você dar essas duas que você aumenta a potência, mas tem praticamente não tem estudo sobre isso, mas quando você precisa frear muito esse uso, eu vi e, na verdade, o ganho é muito grande. Se vocês voltarem a olhar os slides, vocês verem que interessante, né? Naquela literatura que você mostrou, quando você usa o denosumab, você vai ganhar o percentual de ganho sobre a massa óssea, lá nos 3%, né? Quando você usa o Romo, na literatura você vai ver ali 15, 20, até 30% de ganho. Então, olha, você está com 12%, quase 15%. E se você olhar o quanto você ganha, e mesmo em fêmur, colo de fêmur, se você for olhar o quanto você ganha, né, esses 10, 15%, você não vai conseguir reproduzir isso com denosumab. Se você olhar no outro slide, você vai ganhar É, ali no sobre outro, uns compara de 2%. 3 a 5% no máximo. Isso, né? E aí, para emendar já a resposta, Rodrigo, o raloxifeno, ele é um SERM, né? Então, ele, na verdade, ele é um modulador seletivo do receptor de estrogênio. Então, ele é como estrógeno para alguns receptores e um anti-estrógeno para outros. Então, ele é legal, por exemplo, que você vai proteger a mama da paciente a expor-se a um risco de câncer de mama, por exemplo, tendo os efeitos benéficos para o osso. Para o fêmur, ele não vai dar muita conta. E, assim,
Esse CTX, gente, ninguém ia dar conta desse CTX se não fosse medicamento desse tamanho. É muita coisa. Não sei o quanto dele é um CTX verdadeiro, mas dois. Quando eu tenho 0,9 eu já estou chorando. Imagina um dois. Então, assim, porque ele teria um papel como antiabsortivo, né? Inclusive, por exemplo, o raloxifeno ele não dá conta de segurar um rebote na retirada, por exemplo, do denosumab, né? Imagina aquele cenário horrível de pacientes que fizeram ou osteonecrose de mandíbula, ou fratura típica de fêmur, que você já está com tudo suprimido, você quer tirar o denosumab, você não sabe para onde corre, já se tentou usar raloxifeno, por exemplo, e ele não dá conta de segurar muito esse rebote, não, né? Quanto tempo utilizar? Não que a gente seja proibido de usar mais do que um ano, mas é que a resposta não vai ser boa. Você vai ganhar muito osso no primeiro ano e depois você não vai ter mais. Então, para que expor a paciente a qualquer risco e tudo mais, você não vai ter resposta. E após o romosozumab, a gente vai utilizar um antiabsortivo potente. Você pode escolher entre o denosumab e entre o ácido zoledrônico, né? Aí talvez quem mande um pouco é o quanto de função renal você vai ter, caso você não queira usar um bisfosfonato. Se você usar denosumab, você acresce em ganho de massa óssea ainda, é isso que a gente vê. Se você dá o ROM e dá DMAB, você ainda ganha osso depois. Com o ácido zoledrônico ganha um pouco. Para a gente tem tanto medo do rebote da retirada do DMAB, que a nossa tendência, embora você possa fazer ambos, é depois do ROMO acabar dando um ácido hialurônico. Agora, eu não sei o quanto que o rim permite isso, né, de você fazer isso. Ela tem um clearance que é ótimo, a creatinine que está ótimo, mas assim, não sei o quanto você pode fazer isso, mas é o que a gente faria. Se você utilizar o DMAB depois, pelo tempo que você usar o DMAB, ele vai continuar ganhando. É interessante que ela continue indo para frente, ela vai continuar melhorando. Como ela já saiu muito daquele risco de fratura, ela já melhorou bastante, talvez você possa aí fazer se o rim permitir, fazer aí na sequência um ácido zoledrônico depois, né? Permite. Ela tem um clearance de É, 80. Na bula, pelo menos, o ácido zolendrônico é em clearance maior que 35 então, ml por minuto. se o rim dela de boa, ok. Nick, E e uma outra o alendronato, nessa situação, na vida real a gente sabe que é complicado, custo, enfim, o alendronato no sequencial. ele não deve aguentar muito. O medo que eu tenho é dela não aguentar, porque ela saiu de um CTX tão grande. Tudo bem que com o Romulo também já deu uma boa caída, mas da saída dele eu não sei se ele aguenta sustentar todo esse ganho de massa óssea. A tendência é que a gente use um antiabsortivo mais potente. E quanto ao risco cardiovascular, só para lembrar, né, que os estudos, o que eles mostraram ali, é que o seu paciente, ele é um risco cardiovascular andando, né? Eu não sei quanto a gente pode colocar nas costas da medicação, da droga em si, um risco a mais, em cima de todo o risco que ele já tem. Porque o que que aconteceu? Por que que a gente tem a bula, com essa questão da gente não poder utilizar em paciente que teve evento naquele ano? Porque foi isso que o FDA coloca. Você não vai poder usar no indivíduo que teve um evento cardiovascular no ano que você queira utilizar o tratamento. Por quê? Porque, só para lembrar, né? Não sei se todo mundo sabe, né? Só para lembrar, quando você comparou o risco cardiovascular do indivíduo que usou Romo com uma outra medicação, os estudos foram dois, os principais pivotais. Um que comparou com placebo e outro que comparou com alendronato. Ao comparar com o alendronato, houve um risco maior. E aí vem a discussão: é um risco do ROM ou da ausência do alendronato? Porque a gente sabe que o bisfosfonato, o alendronato, pode ter um efeito protetor cardiovascular. Porque quando fez essa comparação do ROMO com placebo, aqui o risco não foi maior. Então, eu não sei se o risco cardiovascular que está dito ali é pela presença do ROMO ou pela ausência do alendronato, que tem um efeito protetor. Então, dito isso, eu só coloco porque assim, a gente morre de medo, todo mundo tem medo. Mas a gente não tem visto. E olha que o meu público é muito idoso. O meu indivíduo de alto risco que está fraturando, que está usando MAB, muitas vezes ele é muito idoso. E o meu paciente, ele é diabético, hipertenso, dislipidêmico, obeso, ele também tem um risco cardiovascular também aumentado. E a gente não tem visto. É claro que nenhum de nós dá se o indivíduo teve evento, ele teve um AVC, ele teve um infarto, não vamos dar. Mas se o indivíduo é idoso, tem esses fatores todos de risco, também não quer dizer que ele não possa, porque eu não vi um aumento, eu vi uma ocorrência maior no estudo que comparou com talvez uma medicação que talvez seja protetiva. Então, a gente tem um pouco dessa brechinha aí para raciocinar também. Eu queria fazer uns comentários, não é para jogar água no chope, mas é o seguinte: é um doente totalmente atípico. Ela chegou com o remédio, não é o nosso dia a dia. Vocês sabem muito bem que o PCDT ele não contempla
nem doença renal crônica avançada, nem transplante renal e nem osteodistrofia complexa. Então, não dá para que as pessoas saiam daqui achando que isso daí é o usual. Que você, desculpa eu falar essas coisas, mas elas são importantes. Essa paciente, talvez, se ela fizesse para tireoidectomia e se esperasse um pouco, a gente sabe muito bem a quantidade de massa óssea que essa mulher ia ganhar ao longo de um ano. Tem trabalho nosso mostrando isso muito bem. Então, é só para contextualizar. É muito bom ficar falando em teoria, essa doente ela é muito particular. Ela não é o nosso dia a dia de ambulatório, nem o nosso dia a dia dos centros de transplante. Ela chegou, provavelmente essa mulher tem convênio. Ótimo, nada contra. O que foi feito com ela está perfeito, seria ótimo se pudesse fazer isso para todo mundo. A sequência, o que vai fazer agora, tudo bem, tá? Mas eu tenho que comentar que, infelizmente, o PCDT, ele não contempla renal crônico, era que meu cachorro está latindo aqui, bom, não contempla renal crônico e nem transplantado. Isso aí, pelo menos, eu tenho que falar. É só isso. Perfeito, eu concordo. E tem uma outra coisa: o PCT também não contempla o homem que ficou órfão nessa história, porque a teriparatida sumiu, né? E o corticoide, que eu também não tenho estudo do Romo para corticoide. Então, assim, no que entrou o Romo, que é mais barato que a teriparatida, infelizmente eu também fiquei órfã de algumas condições para tratar. Então, além de toda a complexidade desse paciente, que a vontade que a gente teria, assim, opera a paratiroide primeiro, vê o que sobra, deixa ele ganhar esse osso, a gente resolve depois, né? Tenta tratar o que sobrar depois, porque a doença per si, ela tá ali, né? A paratiroide que tá fazendo mal, ela continua lá. A gente fez só bem pro osso, todo o resto tá ali complicado, né? Então eu concordo super. E esse PCDT não deu conta de resolver todo o resto, né? Os homens estão órfãos também. Rodrigo, É, Luísio, Rodrigo, pode voltar um pouquinho no caso, uns slides cadê anteriores? você? Eu estou aqui, eu só não estou aparecendo, mas a minha voz continua a mesma. Os Aqui que meus você cabelos, quer? os meus cabelos é que não, minha voz continua a mesma. Aqui? É isso, e nesse mesmo, esse mesmo. Tá. É, até ela começar o Romo, que foi ali em junho de 25, né? Uhum. Ela estava hipercalcêmica. Aí, quando começa o Romo, ela tem uma queda de PTH, juntamente com uma queda de cálcio. Depois o PTH sobe e o cálcio não sobe. E ainda mais ele acaba caindo, né? Alô, Deus queira que ele É, esteja indo para isso o osso e mesmo. não para o coração. Pois é. Deus queira que ele esteja indo para o osso. É. Eu estava aqui imaginando assim, porque os marcadores caem. Imagina, esse azul é o CTX, né? Ele vai para 0,83 quando ele era 2,38, né, Monique? Então Então, é isso como que eu falo. ele Quando a funciona, gente trata esses pacientes, você vê que agora a gente sabe, depois dessa curva, que aquele 2,38 era osso, porque ela não melhorou a função renal, né? A função renal continua a mesma. Então, Sim. eu, individualmente, eu gosto muito de usar o CTX, por mais que todo mundo critique, porque não, no renal crônico ele está aumentado. Eu tenho um monte de paciente com dois e tanto de CTX, e a hora que eu dou denosumab vai para um e pouco, 0,800, 0,900. Então, e a função, e o paciente está em diálise. Quer dizer, a função renal dele continua zero. Então é a queda da reabsorção mesmo, né? Então essa paciente mostra isso, não mudou a função renal dela. Mas é interessante essa melhora do cálcio, né? Chegando a 9,7. Sim. Sim. Então, uma possibilidade é a incorporação de cálcio pelo osso.
por que exemplo? não mudou a dose do Sinacal Sinacal 7 7. não, foi mantida. Então, O Sinacal, a função renal mantida, a dose do Sinacal 7 mantida. E a paratiroide responde, porque no que você cai um pouquinho esse cálcio, esse PTH dá aquele oizinho ali, né? Sempre Pois que é, é. sim, 150, alguma coisa Mas vai, depois não, né, Monique? porque ele No tá o nove todo, né? sete, no Porque nove sete ele ele tá o caiu. todo. Então, Ele tem que sair, ele tem que ir embora. Essa paratiroide tá errada aí, mas alguma função ela guarda ali, alguma resposta ela tem. é estranha essa sim. queda do PTH também aí, né? Sim. Porque ele Como é que vocês estão no cenário de conseguir acesso à paratiroidectomia? O ano passado aqui a gente teve um ano muito bom, a gente conseguiu fazer a fila andar e conseguiu ter uma regularidade para operar e ter alguma capacidade de predizer como quando alocar nossos pacientes para operar, né? Esse ano o cenário mudou completamente. E de dezembro para cá a coisa ficou muito difícil. Como é que vocês estão na Unifesp, no Rio de Janeiro, na USP? Como é que está a situação da aqui a gente tem paratiroidectomia no conseguido Brasil? fazer uma por semana, Rodrigo. Oh, mas que Nossa, maravilha! nós conseguimos Às fazer vezes, 3 a 4 por mês, é a mesma coisa, um pouco às menos vezes a que gente consegue até um paciente que internou pós-transplante com uma hipercalcemia maligna e tal, a gente faz duas. Aí faz no meio da semana, né? Mas então, aí mais por uma restrição mesmo do Hospital do Rim, porque só deu uma vaga para nós e acabou, né? A Sim, gente chegou a um tempo a ter até duas vagas por semana. A gente fazia duas nossa, PTX por que semana, mas maravilha! E agora a você, gente Aline, está. como é que é no Rio? assim, a gente tem um pouco menos que o Heloísio, em média de 3 a 4 por mês, é o máximo que a gente consegue, não tem outra possibilidade. Então, a nossa fila tem uma média de 35 pacientes, e a gente vai tocando do jeito que pode. Agora, eu não sei o que aconteceu com vocês. Foi alguma restrição de secretaria, alguma restrição de cadeira dentro da nefrologia, alguma restrição da nefrologia de Não, vocês? É isso? a nossa fila tinha 45, 40 pacientes. O ano passado a gente conseguiu abaixar para mais ou menos 20 doentes. E de dezembro para cá as coisas pioraram e a gente voltou a ter 28 doentes na fila. Houve uma restrição do número de salas do centro cirúrgico e alguns problemas com, por exemplo, carrinho anestésico. E a gente simplesmente parou de conseguir incluir esses pacientes para operar, porque existe uma discussão que, não sei se na cabeça e pescoço de vocês, mas aqui, aquele mantra que sempre a oncologia tem prioridade, né? Por outro lado, a gente argumenta que o nosso paciente tem uma malignidade clínica, não histológica, mas clínica. Ele fratura os ossos, ele morre, ele tem Uma uma qualidade de comorbidade vida péssima, gravíssima. né? E então a gente tem tentado alguma alternativa, né? Na região aqui de Campinas, o único hospital é uma região que tem 7 milhões de habitantes. O único hospital que faz paratiroidectomia e cuida desse tipo de paciente é o HC da Unicamp, né? Então é isso. Isso Rodrigo, aí é eu acho que eu Brasil, posso falar, Brasil varonil, né? Uhum. acho que eu posso falar que eu estou no céu, então, porque nós estamos fazendo em torno de 8 mensal, regularmente, Nossa, e os casos mais graves, assim, quando chega, a gente coloca na urgência. Geralmente a gente encaminha os pacientes para o pessoal da cirurgia em torno de 4 meses, 5 meses, eles estão operados. Eu acho que a gente está numa fase muito boa agora. Que Vamos bom. encaminhar para o Quando eu Leandro. tiver uma Então, vamos emergência, um embora. caso que eu precise, eu vou encaminhar aí pro norte, para Vamos você. embora. Vamos embora. são dois, então. Nós também temos alguns para encaminhar aí para Ribeirão, porque agora a gente, isso aí, Rodrigo, às vezes é temporário. Nós foi a reforma do centro cirúrgico. Eu não sei se vocês é isso, se não é assim. É Ministério Público mesmo. Tem que chamar os homens e falar, olha o que está acontecendo. A gente não faz, só fala, só fala.
tem que tacar fogo no rabo desse povo para ver se não é possível, né? Não, mas só para dizer, a paratireoideia no HC é dividida por nós, pelo hiperparaprimário, nossa fila tem 30, 40, o hiperparaprimário tem 100, tá? Aquelas não sei das quantas, três, e os próprios casos da cabeça e pescoço. Por isso que a gente tem, em média, 4 por mês. É isso. Porque a gente divide as paratireoideia com outras patologias também, com outras clínicas. Enfim, é a miséria humana total, mas tem que continuar brigando, arrumando confusão, bota o doente para tacar fogo no hospital, para fazer alguma coisa desse tipo, porque senão não vai sair disso daí, não, né? Bom, pessoal, a gente está com 1h10 de sessão. É, Eu vou precisar eu, sair, gente. Olha, sim, desculpa, muito obrigado vamos mesmo. encerrar. Talvez a minha nem sempre, a minha eu fico lá um pouco botando água no chopps, né? É porque eu não sei, eu sou muito focada naquilo que acontece no real, no dia a dia. Eu acho esse caso maravilhoso, ótimo, é um bom exemplo. Mas essa doente não representa aquilo nosso do dia a dia. A gente, para conseguir essa droga, é um inferno, e, enfim, mas vamos lutando, vamos continuando, vamos mandando ver, né? É isso, desculpa, mas eu preciso realmente sair, tá? Muito obrigado. Obrigado, Wanda. Eu Leandro, você tô... quer fechar a sessão? Não, eu só Ana queria Laura, muito comentar, obrigado. Rodrigo, eu só queria Oi, comentar que, de todo jeito, foi assim, é uma experiência, né? Que eu acho que foi muito positiva e que mesmo que não seja a realidade da gente no dia a dia, pela dificuldade da droga, mas a gente viu o que que é o uso dela e os resultados que a gente pode obter, né? E isso, de certa forma, é um estímulo para que a gente não desista dela, né? Fala, não, é difícil. Não, é difícil, mas é possível conseguir, né? Obrigada, viu? Obrigada, Monique. Como sempre, a gente aprende muito com você. Entendeu por que que você veio, Monique? Não foi obrigado, escolhida. Monique. Obrigada, gente. Eu fico Eu, pensando que talvez a doutora Wanda eu não- tivesse a vontade de poder operar essa paciente primeiro e no osso que sobrar a gente poder dar um romo, né? é, Eu acho Sim, que era o plano ideal. Poxa, seria plano maravilhoso. ideal. É. É, Aí você tira a doença de base e resgata essa paciente desse muito alto risco porque ela é muito nova. uhum. Sim, sim. Então, ela Mas, sobreviveu a um enxerto renal, uma doença renal crônica e vai morrer de uma complicação de uma fratura, né? Isso no futuro. Então, eu sim. acho Não, que agora não. Agora não tem mais osteoporose, é só osteopenia. parabéns. E vai Rodrigo, tratar isso, vai posso fazer ficar, uma perguntinha? ela vai ficar esquelética, Posso eu fazer uma óssea. perguntinha? Posso fazer uma perguntinha rápida? Claro. Vou, eu não sei se deu tempo da densitometria, já deu um ano da última densito? Não, não, não. Não. Deu 8 meses, mais ou Ah, tá, menos, da tá. Então vocês não densitometria. têm ainda densitometria de controle, tá? Tá bom. Não, a gente tem, mas com oito essa de meses de Roma. controle. Ela fez para reunião aqui, para mostrar para Ah, essa vocês, aí no já mesmo é a. aparelho. Ah, entendi, entendi. No mesmo Tá bom. aparelho, Desculpa, tá bom? passou. Sim. E Leandro, quer agora a última fechar? perguntinha, Rodrigo. Você não tem intenção de Eu preciso diminuir dar um esse beijo nas sino? crianças antes dela O dormir. sino calcete, você não tem, não, não vai diminuir? Agora baixou o cálcio, baixou o Eu vou PTH, dar. Sim, sim. Eu quero. O meu sonho é tirar na primeira PO da PTX. tá bom. Agradecer a Gente, Ana, beijo, obrigada, viu? Obrigada pelo agradecer a Ana convite, Laura também, Obrigado, viu? Monique. tá, gente? Até o Desculpa Boa Bradu. ter. noite. Até o Brado. Beijos, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau, Leandro. Tchau, Tchau, obrigado. tchau, boa noite.